Bem-vindos ao Podcast LM. Hoje é 21 de outubro de 2025 e a gente mergulha agora num material bem denso que recebemos. É uma compilação de notícias recentes que estão pintando um quadro assim complexo da geopolítica, da política aqui no Brasil e também de algumas crises internacionais. Exato. Nossa missão aqui é tentar ir um pouco além da manchete, sabe? Conectar esses pontos e, bom, tentar extrair o que é essencial desses eventos todos que estão moldando o nosso mundo. Ok, vamos lá, vamos desembrulhar isso. Pois é. E o interessante nesse conjunto de informações é justamente ver como peças que parecem não ter nada a ver uma com a outra, tipo uma viagem do presidente, uma nomeação aqui, uma licença ambiental ali, decisão judicial lá fora, tensão diplomática, como tudo isso, na verdade, se conecta, né? Aham. Olhar para as movimentações diplomáticas, para as reconfigurações políticas aqui no Brasil, para aquele cabo de guerra eterno, né, entre economia e meio ambiente, e também para alguns momentos bem marcantes na justiça e na liderança lá fora. Ótimo. Começando então pelo Brasil, temos hoje a partida do presidente Lula para uma viagem importante, né? Uma semana pela Ásia. Sim, Destinos? Indonésia e Malásia. E o objetivo principal, pelo que está aqui, é participar da 47ª Cúpula da ASEAN, Associação das Nações do Sudeste Asiático. E participar dessa cúpula da ASEAN não é só, digamos, cumprir tabela, né? É um movimento bem estratégico do Brasil para fortalecer a presença numa região que está crescendo muito economicamente e que tem uma geopolítica super complexa. Entendo. Estar lá significa buscar diversificar parcerias, né? É algo que a gente tem visto bastante na política externa desse governo. E um dos pontos que, assim, mais chama a atenção nessa viagem, está destacado em várias fontes aqui, é a expectativa de um encontro bilateral com o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump. Ah, sim. Essa reunião parece que está sendo costurada para acontecer lá na Malásia, no domingo, dia 26. Seria, olha só, o primeiro encontro formal, presencial, entre os dois desde que começou aquela crise do tarifaço, lembra? Lembro, claro. Aquelas sobretaxas que afetaram vários produtos brasileiros. Exato. Sem dúvida, esse é o ponto nevrálgico da viagem. Um possível encontro Lula-Trump, nossa, carrega um peso enorme. Primeiro, pela chance de tentar, né, diminuir a tensão nessa relação comercial, que tem sido uma fonte de atrito e, bom, de incerteza econômica bem grande. Aham. E segundo, por quê? Num cenário global tão polarizado como o nosso, a simples disposição de conversar entre líderes que têm visões, às vezes, tão diferentes, já é um fato político relevante por si só, né? Mostra uma tentativa de pragmatismo no meio das tensões. Mas essa conversa, se rolar mesmo, não deve ser nada fácil, né? Pensando no histórico recente, nas declarações dos dois lados sobre o tal tarifaço. Fácil? Não, definitivamente não vai ser simples. As posições de partida são bem distantes. O sucesso ali vai depender muito da capacidade dos dois de achar algum terreno comum mínimo, sabe? Talvez focar em áreas onde ainda tem cooperação, ou buscar um acordo aos poucos para aliviar as tarifas. É uma aposta diplomática, assim, de alto risco, mas também de alta recompensa. Entendi. E além disso, né, a agenda do Lula lá na Ásia também inclui encontros com o primeiro-ministro da Índia, o Narendra Modi, e com o presidente da Indonésia, o Prabowo Subianto. Parece que vão assinar acordos bilaterais. Sim, tá aqui. E é a sexta viagem do Lula para a Ásia neste mandato, né? O que reforça essa aposta na diversificação que você falou. Exato. Essa frequência toda de viagens para a Ásia, ela sinaliza o quê? Talvez uma mudança de eixo na política externa? É uma boa pergunta. Olha, mais do que uma mudança total de eixo, me parece uma busca por vários eixos, sabe? Fortalecer laços com potências regionais asiáticas, como a Índia e a Indonésia, que também são economias emergentes importantes. Isso se alinha com a ideia de uma política externa mais autônoma, menos dependente só das alianças tradicionais com EU e Europa. É buscar criar um leque maior de opções de parcerias estratégicas, seja no comércio, na tecnologia, na cooperação sul-sul. Faz sentido, né? Faz tudo sentido, entendido. Ainda aqui no Brasil, ontem teve uma mudança importante no governo. O deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, foi anunciado como novo ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência. Ah, sim. Ele entra no lugar do Márcio Macedo. A Secretaria-Geral da Presidência é uma pasta com uma função bem específica e, eu diria, delicada.
fazer a ponte entre o governo, né, o Palácio do Planalto, e os movimentos sociais, sindicatos, a sociedade civil organizada. É o diálogo social, basicamente. Exatamente. É essencialmente o Ministério do Diálogo Social do governo. E o Boulos tem um perfil muito ligado a essa área, né? Ele é líder histórico do MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, e foi candidato à Prefeitura de São Paulo com apoio direto do Lula. Exatamente. E a escolha do Boulos para essa posição, ela pode ser lida de algumas formas estratégicas, eu acho. Primeiro, é um gesto claro, né, de aproximação, de fortalecer os laços do governo com a base social mais à esquerda, um setor que talvez se sentisse meio subrepresentado ou com demandas não totalmente atendidas. Trazer uma liderança como Boulos para dentro do governo busca energizar essa base. E qual seria a segunda leitura? Tem gente dizendo que já é um movimento de olho em 2026. Essa é uma interpretação bem plausível, sim, e que aparece nas entrelinhas de algumas análises. Colocar o Boulos, que é uma figura de projeção nacional com grande capacidade de mobilização, numa posição ministerial estratégica como essa, pode ser visto como um passo para consolidar alianças, preparar o terreno para o próximo ciclo eleitoral. Faz sentido. E, além disso, vale notar um dado que as fontes mencionam. Essa é a 30ª troca ministerial no atual governo. 13 trocas. Nossa, isso não gera uma instabilidade? Uma dificuldade na continuidade das políticas? Esse é um ponto de debate constante, né? Por um lado, essas trocas podem ser vistas como ajustes naturais em governos de coalizão, buscando, sei lá, melhor alinhamento político ou resposta a novas situações. Mas, por outro lado, uma rotatividade tão alta pode sim gerar descontinuidade administrativa, né? Dificultar a implementação de projetos de longo prazo e até sinalizar dificuldades na articulação política ou na coesão da base aliada. É um equilíbrio difícil. É um equilíbrio delicado entre flexibilidade política e estabilidade de gestão, com certeza. A nomeação do Boulos, nesse contexto todo, é mais um capítulo nessa dinâmica que é bem complexa. Saindo um pouco dessa articulação política e entrando numa questão que mistura economia e meio ambiente, temos um desenvolvimento bem importante. A Petrobras conseguiu ontem a licença ambiental do IBAMA. Ah, finalmente saiu! Saiu para perfurar um poço exploratório, lá na chamada Margem Equatorial, na bacia da Foz do Amazonas, no Amapá. Essa licença é um divisor de águas. A margem equatorial é vista como a fronteira de petróleo mais promissora do Brasil, sabe? O potencial estimado é de bilhões de barris. Só que Tem um SOC, né? tem um grande soque. A área é ambientalmente muito sensível, fica perto de ecossistemas super ricos, vulneráveis, a foz do rio Amazonas, recifes de coral ali perto. Por isso que o processo para conseguir essa licença foi tão longo e cheio de controvérsia. Sim, as fontes destacam que essa decisão veio depois de 5 anos de impasse. Inclusive, o próprio IBAMA tinha negado essa mesma licença em 2023, né? Citando justamente preocupações ambientais. E aqui é onde fica bem interessante. O que mudou de lá para cá? Olha, pelo que parece, a Petrobras apresentou mais estudos complementares, e se comprometeu a cumprir uma série de exigências extras que o IBAMA colocou. A licença atual permite o início imediato da perfuração, que deve durar uns 5 meses. Mas, assim, é fundamental frisar isso aqui. É uma perfuração exploratória. Exploratório, certo? O objetivo é só ver se tem petróleo e quanto tem. Não é ainda uma licença para produzir comercialmente. Entendi. E essas exigências adicionais, quais são? Elas dão conta de diminuir os riscos? O IBAMA listou 28 condições específicas. Elas incluem, por exemplo, planos de contingência bem detalhados para caso de vazamento, capacidade de resposta rápida a emergências e, um ponto crucial, a realização de simulações de resgate de fauna marinha se acontecer um acidente. Agora, se essas medidas são suficientes, aí é que está o ponto de maior debate. A Petrobras e setores do governo argumentam que sim, que a tecnologia hoje permite explorar com segurança.
Mas os ambientalistas discordam totalmente, né? Sim, as críticas são muito fortes. ONGs ambientais, pesquisadores, eles alertam para os riscos enormes para a biodiversidade única da região, incluindo espécies ameaçadas, os corais da Amazônia. Argumentam que, mesmo com as exigências, um acidente teria consequências catastróficas e que investir em combustível fóssil vai na contramão da urgência do clima, né? Pois é. E isso expõe uma contradição bem no centro do discurso e da prática do governo brasileiro. Que contradição, exatamente? A de, por um lado, buscar se colocar como um líder na agenda climática global, inclusive se preparando para sediar a COP30 da ONU lá em Belém, na Amazônia, Certo. e, ao mesmo tempo, apostar na expansão de uma nova fronteira petrolífera gigantesca. É o dilema clássico, né? Entre a necessidade de desenvolvimento econômico, gerar receita, porque esse petróleo pode render trilhões, e os compromissos ambientais que o Brasil assumiu lá fora, e a própria vulnerabilidade do país às mudanças climáticas. Como conciliar essas duas coisas que parecem ir para lados opostos é talvez um dos maiores desafios do Brasil hoje. É um nó difícil de desatar mesmo. Saindo um pouco do Brasil, vamos dar um giro por outros pontos importantes do cenário internacional que apareceram aqui nas fontes. Começando pela França, com um acontecimento de peso histórico. O ex-presidente Nicolas Sarkozy, ele deu entrada hoje na prisão de La Santé, em Paris. Sim, o Sarkozy, que foi presidente da França de 2007 a 2012, né? Ele começou a cumprir uma pena de 5 anos de prisão. Foi condenado em última instância por conspiração criminosa. O caso específico tem a ver com acusações de ter recebido financiamento ilegal para a campanha presidencial dele de 2007, aquela que ele ganhou. Certo. E os fundos teriam vindo da Líbia, na época do Gaddafi. E o material ressalta que isso é inédito na história recente da França. Exato. O Sarkozy é o primeiro ex-presidente francês a ser efetivamente preso desde Philippe Pétain, aquele marechal que liderou o regime colaboracionista durante a ocupação nazista e foi condenado por traição em 1945. É um marco muito forte para a justiça francesa, sabe? Passa a mensagem de que ninguém está acima da lei, nem um ex-chefe de Estado. O caso se arrastou por anos, baseado em investigações de fluxos financeiros suspeitos, testemunhos. E o Sarkozy continua dizendo que é inocente, né? Ele está recorrendo ainda. Ele continua negando tudo e os advogados já recorreram para outras instâncias, mas a ordem de prisão foi mantida. Ele tem 70 anos e, segundo as informações, vai ficar em regime de confinamento solitário numa cela de uns 9 metros quadrados. O impacto disso vai além da França, né? É um precedente que reforça a discussão no mundo todo sobre responsabilizar líderes políticos por corrupção ou outros crimes cometidos durante o mandato. Pesado. Do outro lado do mundo, lá no Japão, outro fato histórico noticiado hoje. O parlamento elegeu Sanae Takaichi, de 64 anos, como a primeira mulher a chefiar o governo na história do país. Nossa, momento simbólico importantíssimo para o Japão, né? Uma sociedade conhecida por ser bem tradicional, patriarcal na política e nas empresas, a Takaichi pertence à ala mais conservadora e nacionalista do Partido Liberal Democrata, o PLD, que é o partido que basicamente governa o Japão desde o pós-guerra. Ela sucede o Shigeru Ishiba. Mas ela assume num cenário complicado, pelo que dizem as fontes. Tem crise econômica, inflação e um debate bem quente sobre imigração por lá. Precisamente. O simbolismo da primeira mulher primeira-ministra é inegável, mas é o conteúdo das políticas dela que está gerando mais atenção e, em alguns casos, preocupação. A Takaichi é conhecida por posições bem linha dura, sabe? Especialmente em relação à China, à Coreia do Norte, e internamente ela tem propostas controversas sobre imigração. As fontes mencionam uma apreensão entre imigrantes, inclusive brasileiros, por causa dessas propostas. Sim. Ela defende um controle mais rígido das fronteiras, da permanência de estrangeiros. Chegou a propor um centro de comando sobre imigração ligado direto ao gabinete dela. Isso causa um nervosismo na população estrangeira do Japão, que está crescendo. Já são quase 4 milhões de pessoas, mais de 3% da população total, e que é cada vez mais importante para a economia do país, né? Porque a população nativa está envelhecendo. Verdade. Então, a gente tem um paradoxo interessante aí, um avanço na representatividade feminina no topo do poder, mas com uma agenda política que pode levar a mais tensões sociais dentro do país e, dependendo de como ela conduzir a política externa, tensões regionais também. Complexo mesmo. E para fechar esse nosso giro internacional,
uma tensão diplomática que escalou rápido entre Estados Unidos e Colômbia. O presidente americano Donald Trump fez declarações muito duras contra o presidente colombiano Gustavo Petro. Nossa, foi uma escalada verbal bem agressiva. O Trump chamou publicamente o Petro de líder do tráfico ilegal de drogas. Uma acusação desse nível entre chefes de Estado é algo raro e muito sério. E não ficou só na palavra, né? Não mesmo. O governo americano anunciou um corte na ajuda financeira que eles sempre dão para a Colômbia, principalmente para combater o narcotráfico, e confirmou que pretende impor tarifas sobre produtos colombianos em breve. Mas qual é a justificativa do Trump para essa ofensiva toda? A razão oficial que o Trump alegou é a suposta oposição do governo Petro a operações militares americanas no Mar do Caribe. Essas operações seriam para interceptar barcos suspeitos de ligação com o narcotráfico. O Trump interpretaria essa oposição como, sei lá, conivência, obstrução. E como a Colômbia reagiu a isso? A resposta foi imediata e no mesmo tom. O presidente Petro disse que as declarações do Trump foram grosseiras e ignorantes. E, diplomaticamente, o governo colombiano tomou a medida de chamar o embaixador deles em Washington de volta para Bogotá para consultas. Isso é um sinal claro de descontentamento profundo, né? De que as relações bilaterais estão em crise. E essa crise tem um impacto econômico potencial gigantesco para a Colômbia, não? Enorme. Os Estados Unidos são o principal parceiro comercial da Colômbia. As exportações colombianas para lá somam 53 bilhões de dólares por ano, quase 30% de tudo que o país exporta. Produtos-chave como café, petróleo, ouro, dependem muito desse mercado. Se vierem tarifas americanas, o efeito pode ser devastador na economia colombiana. E tem também uma outra camada nessa história que o Petro mencionou. Sim, e é importante registrar essa perspectiva, atribuindo direto ao presidente colombiano, como está nas fontes. O Petro sugeriu que a verdadeira irritação do Trump não seria a questão das operações no Caribe, mas sim a recusa da Colômbia em apoiar ou participar de uma eventual intervenção militar americana na Venezuela. Se essa alegação for correta, isso adiciona um elemento geopolítico ainda mais complexo a essa crise, ligando tudo diretamente à situação venezuelana, às tensões na região. Essa crise entre EU e Colômbia tem potencial para respingar nas relações dos Estados Unidos com toda a América Latina. Realmente, muitos pontos de tensão pelo mundo. Antes da gente fechar nossa análise, só uma informação rapidinha para quem gosta de olhar para o céu. A gente está no período da chuva de meteoros Oriônidas. Ah, legal. A chuva dos detritos do Halley, né? Exato. Essas estrelas cadentes são, na verdade, pequenos detritos deixados pelo cometa Halley, que entram na nossa atmosfera e queimam, fazendo aquele rastro de luz. Um espetáculo. O pico de atividade, o melhor momento para ver, vai ser nas madrugadas de quarta para quinta agora, dias 22 e 23 de outubro. Dá para ver bem em todo o Brasil, idealmente entre meia-noite e 2 da manhã. E, claro, longe da luz da cidade, né? A previsão é de 5 a 20 meteoros por hora, mas às vezes esses eventos dão uns picos bem maiores. Vale a pena tentar olhar se o céu estiver limpo. Fica a dica então. Bom, fizemos um percurso intenso hoje, hein? Recapitulando rapidinho os temas centrais que saíram da análise do material. A viagem estratégica do Lula à Ásia e essa possibilidade de encontro com o Trump no meio da crise do tarifaço. A nomeação do Guilherme Boulos na Secretaria-Geral, no movimento que parece buscar fortalecer a base social do governo, a licença controversa para a Petrobras na margem equatorial, que acirra o debate entre desenvolvimento e meio ambiente, a prisão histórica do Sarkozy na França, um marco na responsabilização de líderes, a eleição da primeira mulher premier no Japão, a Sanai Takaichi, um avanço simbólico, mas com uma agenda conservadora, e essa escalada perigosa na tensão entre Estados Unidos e Colômbia. Então, o que tudo isso significa olhando o conjunto? Olha, significa que a gente está mergulhado num cenário global e nacional de altíssima complexidade, onde a política, a economia, o social e o ambiental estão totalmente interligados e, muitas vezes, em conflito direto, né? Decisões tomadas aqui em Brasília sobre petróleo ecoam em debates climáticos globais. Uma mudança de liderança lá no Japão pode afetar a vida de imigrantes brasileiros aqui. Tensões entre os Estados Unidos e um país aqui da América do Sul podem ter raiz em disputas geopolíticas maiores. A diplomacia tentando achar espaço no meio de atrito comercial
enquanto a justiça tenta alcançar figuras poderosas. Nada está isolado, né? E com essa teia toda de eventos e desafios na cabeça, qual reflexão final a gente pode deixar para o nosso ouvinte? Da pressão por resultado econômico interno, da necessidade de articulação política aqui dentro, das demandas sociais, das tensões geopolíticas que só crescem. Como que as nações e os seus líderes vão conseguir achar o equilíbrio necessário para também responder às urgências globais? Eu falo da cooperação internacional, da responsabilidade ambiental que tem que ser compartilhada, do respeito às normas e instituições que, apesar de tudo, ainda tentam organizar a convivência no planeta. Onde que vai ficar o ponto de equilíbrio entre o interesse nacional imediato e a necessidade de ações coordenadas para desafios que ultrapassam fronteiras nos próximos anos? Fica essa pergunta no ar, né? Uma pergunta crucial, sem dúvida, e que vai continuar pautando os acontecimentos. A gente agradece por nos acompanhar nesta análise aqui do podcast LM, baseada nas fontes que a gente explorou hoje. O cenário continua em movimento e a gente vai ficar atento aos próximos capítulos.